Olá pessoal, neste vídeo aqui eu vou apresentar as propriedades básicas dos materiais que nós chamamos aqui de semicondutores. Muito bem, os semicondutores eles são materiais que possuem aí uma condutividade intermediária entre os materiais isolantes e os materiais condutores, né? Se nós pensarmos aqui num diagrama simplificado de bandas de energia, no caso dos metais, os elétrons podem se movimentar facilmente através do material porque há uma sobreposição entre a banda de valência, que pode estar completamente preenchida ou não, e a banda de condução. Então ele sempre conduz. O que não acontece com os isolantes e com os semicondutores. No caso, os isolantes e os semicondutores, ambos têm a banda de valência preenchida com elétrons, mas existe uma zona proibida, um gap de energia entre a banda de valência e a banda de condução. No caso dos isolantes, né, essa zona proibida é bastante larga, a energia referente a esse gap é bastante alta, de tal forma que é muito pouco provável a excitação de um elétron da banda de valência para a banda de condução. E assim esses materiais não conduzem, né? Diferentemente dos semicondutores, onde essa zona proibida é relativamente estreita, né? A energia do gap aqui para um semicondutor ela é menor ou no máximo até algo próximo de 3 eletronvolts, de tal forma que fótons do espectro visível, por exemplo, são capazes aí, de excitar elétrons da banda de valência para a banda de condução e esses materiais passam então a conduzir, ok? Falando dos materiais, né? Os semicondutores, nós temos aqueles que são semicondutores puros, né? E temos também os semicondutores que são obtidos através de combinação entre elementos, né? Entre elementos químicos. No caso dos semicondutores puros, nós temos aí o silício e o germânio, né? Materiais aí amplamente usados na microeletrônica. E nesses semicondutores puros, os átomos estão agrupados aí através de ligações covalentes, né? Os elementos estão ligados através de ligações covalentes. Já nos semicondutores obtidos por combinação, eles podem ser obtidos aí por combinação de elementos das famílias 3A e 5A. Seria o caso aí, por exemplo, do arseneto de gálio, o caso do nitreto de gálio ou arseneto de índio, né? Entre outros, né? E nós temos aqueles que são obtidos por combinação de elementos das famílias 2A e 6A. No caso, nós teríamos aí como exemplos o seleneto de zinco ou o seleneto de cádmio, ok? Nesses casos, esses elementos estão ligados aí por ligações iônicas, ok? Ligações iônicas, né? Mas, falando ainda sobre esses semicondutores, nós podemos fazer uma classificação com relação aos níveis de energia mais completa, mas um pouco mais detalhada, né? E aí nós podemos falar aí que existem os semicondutores diretos e os semicondutores indiretos, né? Bom, qual a diferença entre os semicondutores diretos e os semicondutores indiretos? Muito bem. Então, se nós plotarmos aqui, se nós representarmos esquematicamente os níveis de energia em função do valor do vetor de onda, né? No caso, nós vamos considerar aqui o elétron como uma onda, como se faz na física quântica, e o valor do vetor de onda do elétron é dado por 2π
sobre lambda, ou nós podemos falar que o vetor de onda aí pode ser dado por o momento do elétron dividido por h cortado, né? Sendo o h cortado a constante de Planck dividido por 2π. Se nós fizermos aqui o diagrama desses níveis de energia em função então do vetor de onda, no caso dos semicondutores diretos, nós teremos aqui a máxima energia, o nível de máxima energia da banda de valência corresponde a exatamente aí o mesmo valor do vetor de onda para o nível de mínima energia da banda de condução. No caso, a zona proibida, né, nós temos o gap de energia entre a banda de valência e a banda de condução, tal que esses níveis correspondem ao mesmo valor do vetor de onda. E assim, para excitarmos, temos uma relação direta aqui, né? E assim, para excitarmos elétrons da banda de valência para a banda de condução, essa excitação se dá através da absorção de um quantum de energia, né? A absorção, por exemplo, de um fóton, né, que tem uma energia igual ou superior à energia do gap. E o relaxamento do elétron, o decaimento do elétron para a banda de valência, também se dá através da emissão de um fóton, né? Então, nós temos aí transição entre banda de valência e banda de condução, ou vice-versa, através apenas de troca de energia, de um quantum de energia. No caso dos semicondutores indiretos, a diferença está que esses níveis de energia, o mínimo da banda de condução e o máximo da banda de valência, não correspondem ao mesmo valor do vetor de onda, né? E assim, o que vai acontecer? O que nós queremos apresentar aqui, né? Então, fazendo o diagrama simplificado do nível de energia, dos níveis de energia em relação ao valor do vetor de onda, nós temos aqui que, no caso da banda de valência, né? E nós teremos aqui a banda de condução. E nós podemos observar desse desenho que o máximo nível de energia da banda de valência não corresponde exatamente ao mesmo valor do vetor de onda do mínimo nível de energia da banda de condução, ok? Existe aqui uma variação do vetor de onda do elétron entre o máximo nível da banda de energia de valência e o mínimo nível de energia da banda de condução. Assim, para excitarmos um elétron da banda de valência para a banda de condução, há necessidade aí de uma troca de energia, que pode ser a absorção aqui de um fóton, né? Pode se dar através da absorção de um fóton, bem como uma variação, é necessária uma variação do valor do vetor de onda do elétron, né? No caso, essa variação do vetor de onda, do valor do vetor de onda do elétron, corresponde a uma variação do momento do elétron, uma vez que K é momento sobre H cortado. E essa variação do momento, ela se dá à custa de uma vibração da rede, né? Então, para excitar um elétron, há necessidade de absorção de um quantum de energia, de um fóton, bem como a necessidade de variação do número de onda, do momento do elétron. Essa variação do momento do elétron se dá à custa de uma vibração da rede, tanto na excitação quanto no relaxamento do elétron, no decaimento do elétron, né? No caso aqui, essa vibração, essa variação do momento do elétron, correspondendo aí, resultando numa vibração da rede, se dá através da interação do elétron com um fônon, né? Então, nós precisamos aqui de uma interação de três partículas aí do elétron com um fóton e com um fônon para que ocorra essa excitação. Esse processo de excitação é mais difícil de ocorrer, por exemplo, do que a excitação no semicondutor direto, onde há necessidade apenas de uma troca de energia sem a variação do momento do elétron, né? Bom, assim, esses materiais, esses semicondutores indiretos, não são indicados aí
para uso na optoeletrônica, né? Essa vibração aqui que surge na rede corresponde a uma dissipação de energia aí na rede, né? E no caso dos diretos, são indicados para a optoeletrônica em virtude dessa característica da transição aqui entre a banda e a valência e a banda de condução se dar apenas por uma troca de energia, né? Então são os materiais utilizados aí para a fabricação de lasers, LEDs, sensores óticos, né? No caso de exemplos aqui, um exemplo de um semicondutor direto seria, por exemplo, o arseneto de galho, né? Um semicondutor combinado, né? Obtido de uma combinação. Embora ele seja um semicondutor obtido de combinação, nem todos os semicondutores obtidos por combinação são diretos, né? Já nos indiretos nós temos o silício, o germânio, né? No caso aí nós temos que são muito utilizados aí na microeletrônica. Ok, pessoal? Então fica aí essa nossa explicação sobre as características básicas dos semicondutores. Obrigado e até mais.